Olá, gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a doutora Denise Uma, médica veterinária, espiritualista, sensitiva, palestrante, um monte de coisa, né? E hoje eu quero conversar aqui uma coisa bem legal com você, porque as pessoas sempre me procuram para perguntar dos pets perdidos. Muitas vezes a gente, através da sensibilidade mediúnica, consegue uma visão, uma orientação. Mas, na maioria das vezes, existem instrumentos que a gente pode buscar a frequência do pet. E é muito comum a gente encontrar. Quanto mais tempo estiver perdido, mais difícil será, porque eu preciso da energia próxima. Então, pets que acabaram de sair de casa, gatos fujões, né? Que acontece muito. Você me mandando a foto, eu rapidamente monto meus instrumentos e vou procurar a frequência. Mas para achar a frequência não é só isso, né? Então, hoje eu falei, vou gravar um vídeo para os meus queridos para contar como é que eu faço isso. Na verdade, a gente vai atrás de ciência, a frequência é uma ciência. A gente usa a frequência do pet, mas para eu descobrir a frequência do pet, o ideal seria se você pudesse me mandar um pedaço de unha, um pedaço de pelo, aí sim eu tenho a frequência inteira daquele pet. Muitas vezes papais e mamães têm muitos pets em casa e me mandam um punhadinho de pelo que ele acha que é daquele pet. E você vai tentar achar uma frequência, não vem nada. Claro que vem diversas frequências de diversas crianças. A gente não tem como selecionar, né? Então, hoje eu quero te mostrar como que a gente faz, que caminho que a gente faz para conseguir primeiro melhorar, purificar, abrir aquela frequência daquele pet. Agora, uma coisa super mega importante que eu quero lembrar vocês sempre: o seu pavor, o seu pânico, a sua ansiedade, tudo isso atrapalha, porque mentalmente você está enviando essa mesma frequência de desespero, de pânico, de toda aquela que a gente sabe que pode acontecer. Claro, eu não estou dizendo que, eu não vou sentir nada, mas saiba que atrapalha. Então, quanto mais você estiver sentindo esse turbilhão de emoções, culpa, enfim, o que seja, você também está enviando para o pet, onde quer que ele esteja, e ele se assusta com essa frequência e vai se esconder ou vai procurar uma forma de te encontrar e se afastar mais ainda. Ainda mais se for o pet que não está acostumado a ir para a rua, se for um gato que nunca viu a rua, como moram muitos em apartamento e nunca pisaram no chão. Então, lembra que eles não foram criados assim, né? Então, a gente sabe que os nossos pets precisam caminhar na rua, mesmo os gatos, eles precisam ter contato com o chão mesmo. Não adianta aquela areiazinha que eles fazem, a sujeirinha deles, não adianta, tem que ser chão, porque o chão, a gente tendo contato, você faz fio terra. E como a instalação elétrica, e você vai fazer uma calibração das suas frequências. Então, quando a primeira coisa que eu oriento as pessoas é conversar com ela para ela baixar o máximo possível essas frequências de sofrimento, de dor, de insegurança, sabe aquele monte de coisa que acontece naquele instante? É, um monte de coisa que acontece. Isso vale não só para a gente localizar o teu pet que está perdido, que saiu de casa e você está desesperado, para tudo serve. Porque lembra que tudo que você emite, o que você sente, são frequências. Essas frequências você está jogando para fora e vai atingir tudo que está à sua volta. Atinge você e atinge quem está à sua volta. Então, o teu pet, onde quer que esteja, se está do seu lado, se está no quintal, se está no pet shop lá, tomando banho, vai ser atingido. Então, a gente precisa agora entrar numa consciência que, caramba, eu estou fazendo tudo isso com o meu pet, tá? E a gente não faz só com o pet, faz com a gente, faz com nossos filhos humanos, faz com a nossa casa, faz com o nosso carro. Tudo se contamina com a nossa energia. E é claro que as energias boas também contaminam, né? Não é só que a gente está emitindo coisa ruim, mas infelizmente
A gente vive num quadrante do universo que é de pouca dimensão. Nós estamos na quarta, na quinta dimensão no máximo. E a vibração é muito densa. Parece que as coisas agora estão rápidas, mas elas são lerdas e são feitas para acontecerem devagar, para dar tempo de a gente aprender, se acostumar. Então tem uma série de informações que a gente sabe que vem da física quântica, né? Mas o principal sempre é a gente entender que tudo que você está sentindo, você está espargindo, você está pondo para fora. E vai atingir lugares inimagináveis, porque para o nosso sentimento, emoção e pensamento não tem barreira, não tem distância, chega assim, pum, no instante. Então, quando a gente está fazendo, inclusive, captação dos queridos que já fizeram a transição para outra dimensão, é a mesma coisa, eles estão sentindo igual, vão ter que ser isolados do seu sentimento e emoção, vão ter que tomar medicação, vão ter que ser cuidados. Quando, se a gente entender esse processo e começar a se tratar, porque é todo um tratamento, gente, não é uma coisa, porque ela falou, eu vou ter que melhorar. Devagar, um tratamento, né? O tratamento é isso. Então, eu já sei que eu estou nesse estado emocional, eu já sei que eu estou assim, então eu vou dar um jeito de me tratar, de me cuidar. Eu vou num terapeuta, eu vou numa psicóloga, eu vou no psiquiatra, eu vou tomar medicação floral. Vai atrás de ficar bem, porque não é só essa área da sua vida que fica totalmente esculhambada. O resto esculhamba também aqui com você, com as suas coisas que você pensa. E você não tem ideia de quanto isso esculhamba a tua vida. Não tem ideia. Então, eu que lido com isso já faz 45 anos, na minha própria vida, eu percebi que eu fiz isso mesmo sabendo o que eu sei. Porque muita coisa, a maioria das coisas, aliás, está no teu inconsciente. Então, no teu inconsciente nem vai saber. Você não sabe como é que apareceu isso, mas você sabe quando você não está bem. Não é verdade? Você não sabe. Porque quando você está alegre, você está alegre. Quando você não está bem, você não está bem. Você sabe quando está. E quando você não estiver bem, é a hora de você parar e falar assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Não estou legal. É a hora. É muito legal isso, porque aí já começa a você começar a pôr atenção de como você está e de como você pode melhorar, porque tem dias, é claro, que você está bem, tem dias que você não está lá grande coisa. Todo mundo é assim? É. Mas a gente reconhecendo que já é legal. A gente reconhecendo que fala, hoje não estou legal, o que será que aconteceu? Parar para olhar. Como é que está a sua energia? Vai estudar, vai ler, tem tanta gente aqui mesmo na Astral, gente, tem gente maravilhosa dando palestra sobre energia. Vai sentir, vai ver, vai procurar, vai se tratar, é importante isso. Porque isso vai começar a curto ou longo prazo, depende do teu empenho, né? Estabilizar a tua frequência, estabilizar a tua energia. E aí, você, como todo mundo, vai fazer a transição para outra dimensão. Todo mundo vai, ninguém vai escapar disso, né? Você faz a transição com muito mais lucidez, você chega na outra dimensão com lucidez, você sabe onde você vai estar, você vai reconhecer coisas e você vai se restaurar rapidamente. Porque vai demandar um tempo para todas que não tenha lesão nenhuma, mas que você esteja velho, vai demorar um tempo para restaurar esse perispírito, facilitar, né, o seu ressurgimento lá. Então, isso tudo, gente, eu falo sempre, não é só para isso, não é só para uma captação, não é só para uma leitura, não é só, é para tudo. Não só para aquelas criaturas que você ama, mas por você. Porque em algum momento você vai fazer a mudança de dimensão. Isso a gente já sabia, estava no nosso contrato, quando a gente veio para cá, que esse corpite aqui não dura muito. Bateu uma certa idade, você vai para outra dimensão e deixa esse corpo aqui, devolve para Gaia, porque a gente emprestou de Gaia, de Mãe Terra, né? Então, começa agora a se olhar, a se ver. Sabe, o que tá vendo aqui? Como é que eu estou hoje, como é que eu não estou, e comece a estudar isso, não vai se deixar levar por crendices, porque esse falou aquilo, o outro falou outro.
vai atrás de verdade de procurar leituras que são edificantes, leituras que vão te ajudar a você identificar. É legal sim ter um terapeuta, é legal sim, claro, porque sempre a pessoa que está de fora enxerga melhor a gente do que a gente mesmo, exceto se você for no espelho, que a terapia do espelho funciona super bem também. Então, hoje, tudo isso que eu estou contando é para preparar, como eu preparo todos os meus pacientes que me procuram, para quando a gente vai pegar o pessoalzinho que se extraviou, tá? Como eu falei para vocês, quanto mais rápido a gente começar a procurar, melhor. E principalmente, eu gosto de conversar como é que estava a casa da pessoa. Muitas vezes aquele pet, ele se evade porque ele se assustou com alguma energia, com alguma consciência, com alguma situação e não quer mais morar lá. E ele fala, ah, não, vou embora. Por muito menos, eu vou contar para vocês uma história, por muito menos, o meu gato, quando eu morava ainda na outra casa, ele começou a sair, que não tinha muitas vias de acesso, mas não tinha risco para ele sair, até o dia que ele demorou. E aí eu fui procurar, falei, cadê, né? Cadê o meu rapazinho? Encontrei ele numa outra casa com trocentos gatos e a informação que ele me deu, gostei de ficar aqui. Então tá, e está morando lá até hoje. Então lembra que não é porque você resgatou, que ele veio, etc, etc, que vai ser para sempre. Nada é para sempre, né? Então, de verdade, quando a gente começa a preparar, que a gente já vou te mostrar no nosso segundo bloco, quando a gente começa a preparar isso, essas recomendações, isso tudo, esse questionário, claro que tem que ser. Quando uma criança se perde, a polícia não vai perguntar que roupa que estava, etc, etc, mas nunca perguntam como que está a família. Nunca perguntam como é que está aqueles pais, como é que estava aquela criança, o que estava acontecendo. Por isso que fora do Brasil, principalmente, todas as polícias têm médiums trabalhando, têm captadores trabalhando oficializados, porque precisa ver esses dois lados, né? Então, já no segundo bloco, eu vou mostrar a sequência de como eu faço isso, tá? Claro que a gente precisa ter a nossa intuição em ordem, a gente precisa ter uma história em ordem, então tudo isso faz parte desse trabalho para ele ter sucesso. Não é só a gente chegar, todas as partes precisam estar alinhadas, tá bom? E agora eu quero apresentar para vocês a forma que eu criei. Não é a forma que todo mundo trabalha, não. Eu fui juntando uma colchinha de retalhos, porque eu fui juntando as coisas que eu sei fazer, junto com a intuição, claro, lá, que vem da outra dimensão para a gente, com os nossos amigos astrais, mas eu fui juntando e eu vejo que tem muita eficiência. Pode ser que daqui a um tempo eu ponha mais uma coisa nesse sistema, mas por enquanto é assim que funciona. Então vamos começar aqui. Eu peguei a foto do meu cachorro mesmo, tá? E a gente sempre quando for usar qualquer instrumento de radiestesia e de radiônica, a gente tem que usar este gráfico aqui, chamado desimpregnador, que é onde ele vai limpar energias intrusas, algumas coisas que possam atrapalhar a nossa leitura. Quando a gente coloca no desimpregnador, eu tenho que vir com o meu pêndulo e peço para ativar o desimpregnador na frequência, no caso aqui é o Pablo, né? Na frequência do Pablo. Então eu peço que esteja ativando o desimpregnador na frequência do Pablo, que tem 21 anos, etc, etc, etc. E toda a sequência de ativação que eu faço faz com que essa eficiência do gráfico seja muito rápida. Eu não tenho que esperar 6 horas como normalmente se espera. Quando eu faço essa ativação com todas as palavras que eu uso de ativação, que é minha particular, né? Isso aqui eu vou testar e eu já pergunto aqui no meu gráfico. Isso aqui é um gráfico que a gente faz perguntas, tá? E aí eu vou perguntar aqui, por exemplo, se eu já posso abrir, passar ele para frequência, para outro gráfico. Ele já me disse que sim, porque eu já estou acostumada a ativar. E os meus gráficos, na maioria, estão ativados, tá? Terminei o tempo que eu deixo aqui para esse gráfico, essa geometria sagrada fazer efeito.
eu venho aqui para este outro gráfico, que é o decágono duplo. O decágono é o que de verdade vai abrir para mim e vai trazer para o meu pêndulo a frequência do Pablo, tá? Então, eu pego simplesmente, eu coloco aqui e da mesma maneira eu vou ativar o decágono na frequência do Pablo, ativando o decágono, eu vou ativando com toda a sequência que eu tenho, até sentir que está ativado. Eu sinto, eu já estou acostumada, a gente sente. Se você for fazer em casa, você pode comprar esses gráficos, vende na internet, super baratinho. Você deixa 6 horas, coloca nesse, conta 6 horas, põe nesse, conta 6 horas. E depois, então, na verdade, são 12 horas, você vai poder fazer depois de 12 horas. Como eu tenho uma sequência que é uma ativação rápida, daqui a um instante eu já posso usar. Então tá lá, eu primeiro pus no desimpregnador, esperei o tempo, eu já pergunto aqui na minha tabela se já posso usar, e aí eu venho aqui, pergunto, ele me diz que sim, que já está habilitado, tá? Então, como eu estou com todos os aparelhos ligados, não dá para confiar. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente desliga o celular, a gente desliga o computador, qualquer magnetismo que tenha em volta. De repente você está gostando disso, então não é difícil não, tá? Por isso que eu gosto de mostrar o passo a passo que todo mundo pode fazer, gente. Isso não sou só eu. E aí, que eu tô aqui, ó, eu pergunto para a pessoa onde ela mora e se há quanto tempo partiu, que se fugiu de casa, e eu entro lá no Google Maps no computador, eu pego um print de tela e imprimo. E seria interessante imprimir em computador, em impressora a laser, que ela é com grafite, e grafite também tem vibração. Então eu tenho uma impressora laser, e o que eu faço? Eu tiro um print e mando lá para minha impressora, ela imprime para mim. Eu peguei um dos que eu tenho lá, que eu tenho feito um trabalho, eu nem sei de quem que é, mas só para mostrar para vocês que eu peguei aqui. Simplesmente eu fiz um print de tela do Google Maps, da região da pessoa e pronto. O que eu faço? Eu tenho já aberta a frequência, que eu fiz a sequência aqui, do meu pet, que a pessoa está procurando, tá? Eu vou colocar aqui no mapa, vou colocar esta frequência e aí eu vou procurar, eu vou perguntar se esse pet tá, a frequência dele está forte aqui. Porque eu vou descobrir que o meu pêndulo vai girar ou não. Como esse lugar que eu tirei não é a minha casa, você está vendo que o pêndulo nem mexe. Porque ele não está vinculando a frequência do Pablo com esse mapa. Quando a gente encontra, eu vou até movimentar intencionalmente, ele começa a me mostrar direções. Ah lá. Então, se eu for forçar, ele pode me mostrar direções. Então, eu já vou perguntar se tá por aqui. E esse gráfico aqui, gente, eu que criei, tá? Eu coloquei aqui, olha, como é que está o estado de saúde dele, se ele inclusive está ainda conosco ou não. E se ele estiver aqui, eu pergunto se é na região norte, sul, leste, oeste, e vou perguntando que distância está da casa da pessoa. Vou perguntando. Se eu vejo que está muito longínquo, eu já venho para essa outra aqui que eu pergunto se está em outra cidade, se está em outro bairro. Então eu vou perguntando tudo isso aqui conforme eu for pesquisando aqui. Então eu tenho aqui, já imantei o meu pet, que no caso é o meu próprio cachorro, mas esse mapa não é o da minha casa. Então é só para mostrar para vocês como que faz. Eu já imantei aqui. O que eu faço? Eu pego esse testemunho que está imantado, já foi aberto nos meus 2 gráficos e venho para cá. Então, eu já trouxe a frequência do lugar também para cá. E aí eu venho para esse gráfico que eu mesma criei. Você pode criar o gráfico que você quiser em radiestesia radiônica. Existem até os modelos prontos. Esse aqui já faz um bom tempo que eu criei, porque era uma necessidade. Então eu fui pondo as coisas que eu encontro e preciso. Esse pêndulo
tá? Que eu estou usando é um pêndulo de madeira que dentro dele tem um cobre. Eu gosto demais. Mas um problema, vamos dizer assim, do pêndulo de madeira, que ele impregna demais e ele precisa de mais tempo para limpeza. Então eu estou usando esse aqui que ficou a noite inteira limpando também nesse gráfico aqui. Esse é o que limpa, tá? O desimpregnador, esse aqui chama. Ele é o que limpa. Então meus pêndulos, tudo que eu quero fica a noite inteira. Depois que eu termino de trabalhar às 7, 8 horas da noite, eu deixo a noite inteira. Também ativo, né? Então esse daqui ficou o tempo inteiro. Aí o que eu venho com esse pêndulo que eu não usei para nada ainda? Você pode usar pêndulo de cristal, você pode usar pêndulo de metal, o que você tiver em casa. E se você não tiver pêndulo, a coisa mais simples de fazer, você pega um anel, pendura uma fita e aí você vai vendo, você vai colocando na imagem e vai perguntando e vai vendo se ele mexe. Tem um ponto certo para cada pessoa que o pêndulo vai se mexer sozinho. É infalível isso, tá? Então eu tô aqui com o meu chat, eu tô aqui com o Pablinho e já sei que era essa região. Então, como ele não tá, não é o mapa da minha casa, eu devia ter feito, mas não deu tempo, gente. Não é o mapa da minha casa, ele não vai mexer. Mas aqui, olha, eu tenho a frequência do meu Pablo. E aí, olha só, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar como é que tá o Pablo. Fala que tá boa, que tá bom a frequência dele, embora ele já esteja com 21 anos. Aí, de novo aqui, encostando o meu pêndulo na fotografia que eu já preparei, eu vou perguntar onde ele tá. E é claro, como ele tá lá em casa, e eu não tô com o mapa da minha casa, ele tá contando que tá próximo de casa, porque ele tá lá em casa. E muitas vezes eu posso perguntar, por exemplo, se eu for perguntar para ele, eu tenho aqui o sim ou não. Eu vou perguntar, ele está na rua? Olha, ele está dizendo que não. Ele está doente? Também, claro que não, ele só está idoso. Aí eu vou perguntar se ele está sofrendo. Também não. Eu vou perguntar se ele está dentro de casa. Ah lá. Ele vai dizer que sim, porque ele está lá em casa, meu Pablo. Então você vai ter resposta de tudo. E o mais lindo é que você vai aprender a mexer com qualquer tipo de pêndulo. Você não precisa nem comprar se você não quiser. Esse é um pêndulo egípcio que eu tenho, inclusive amarrado a cordinha aqui, mas você pode comprar em qualquer lugar, é um artigo super simples. Você vê que ele vai trabalhar e ele vai responder para você. Olha, e tudo que for repetindo as perguntas, ele vai responder a mesma coisa. Eu estou perguntando do estado de saúde, que está bom. Eu estou perguntando se ele já faleceu ou não. Eu estou perguntando se ele está fora de casa. Não. Eu estou perguntando agora de novo. Ele está dentro de casa? Olha lá. Ele vai me apontar para o sim. Então, todas essas medições estão aqui. Muitas pessoas já me pediram a cópia desse meu mapa mental. É um mapa, né? Eu mando sem problema nenhum, eu tenho ele salvo, eu posso mandar o arquivo, então de repente eu posso até disponibilizar aqui na Astral para você imprimir e plastificar, sem problema nenhum. Tem que ser plastificado, senão suja, né? Então você vai fazendo todas as perguntas, aí depois que fez todas as perguntas, é que eu vou com outro aparelho radiônico chamado Dual Rode. O Dual Rode é este daqui. Sabe aqueles filmes que você vê americanos lá no oeste, que eles procuravam poço de água, eles usavam aquelas varinhas? É basicamente isso, gente. É igual aquelas varinhas. Deixa eu colocar aqui. Assim. E você só vai segurando e ele se vira para a energia que você determinou. Então, eu estou aqui com a frequência do Pablo, né? Então, ele vai procurando, olha, eu junto as duas mãos e aí, pronto, ele achou a frequência do Pablo. E aí eu vou perguntar, tá vendo? Ela se cruza sozinha, eu tô com a mãozinha parada. Aí, se eu for aqui perguntar do Pablo, ela vai ficar só procurando, porque o Pablo não tá aqui, eu não moro nessa região. Olha lá. Ele fica procurando, e quanto mais eu me afasto, mais ela vai ficar assim, ó, procurando alguma frequência e comumente, olha, quando eu voltar aqui para o papo,
a postura que esse dual rode assume é isso daqui. Ela fica apontando retinha e cruza as frequências. Não fica a frequência desse jeito aqui, tá? Então ela sempre vai contar se você já encontrou a frequência. E é muito comum eu conseguir achar, muito comum, como eu falei, a pessoa também tem que me ajudar. Ele vai apontando toda a região. E você precisa ter esse dual rode? Não, não há necessidade não, gente. O próprio pêndulo, se eu tô com a minha mãozinha aqui, lembra que quem de verdade maneja o pêndulo sou eu, por um impulso que eu tô determinando aqui. Então eu tenho a minha mão aqui, eu posso chegar aqui, no caso ele não vai mexer, porque esse mapa não é o da minha casa, tá vendo? Ele começa a girar ao contrário, porque não é essa frequência aqui não tá ali. E eu faço um reflexo aqui. Então você pode fazer a mesma coisa. Não pode estar em cima do mapa quando você for fazer esse procedimento, tá? Mas ó, ele fica girando ao contrário porque ele não está aqui. Comecem a fazer na casa de vocês. É muito interessante. Comece a treinar com coisas simples. Vocês vão ver que tem altíssima eficiência até para encontrar objetos. Para encontrar pessoas é um outro procedimento, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que ajude você até numa coisa que você queira estudar agora e é bem legal, tá bom? Beijo grande para você!